Então, queria começar te agradecendo por aceitar o convite, bem de última hora, na verdade. A É um gente prazer. te convidou para participar bem em cima da hora, então obrigado por aceitar. E vamos lá, sem mais delongas, se apresente aí para os colegas, fala sua especialidade, onde você fala, quem é você. Meu nome é Laísa, sou endocrinopediatra. Eu nasci em Campos, que é no estado, no norte do estado do Rio. Aí formei em 2012. Em 2013 e 14 fiz minha residência de pediatria lá na UFRJ. E 15 e 16 fiz a residência de endocrinopediatria. Aí em 2017 eu mudei para Teresópolis. Minha irmã estava morando aqui e por algumas circunstâncias eu vim parar aqui, né? Uhum. Não conhecia ninguém, assim, minha irmã tinha até uma clínica, mas era uma clínica voltada para endoscopia. O marido, ela é gastro e meu cunhado é cardio, então não tinha nada de pediatria na clínica. Ah, sabia disso não. Legal. Aham. Muito interessante, né? É. E aí comecei atendendo, né, na clínica e dando, obviamente, muitos plantões, em emergência, e eu nunca gostei de dar plantão, nunca tive o perfil, né, aquele pensamento rápido de plantão. Eu sempre gostei de consultório, de ter tempo, de poder conversar, enfim. Então, me angustiava muito aquela vida que eu estava levando, né, e até eu vir para cá sem conhecer ninguém, atendia na clínica dela, depois comecei a atender no consultório de uma outra pediatra, e aí depois acabei começando também a atender no hospital, no ambulatório do hospital daqui, com um plano de saúde. Nesse meio tempo, um lugar que era uma grande fonte de renda minha, que era um hospital do Rio, onde eu dava plantão, simplesmente demitiu todo mundo daquele setor, né? Eu era segunda plantonista e eles reduziram o número de leitos, reduziram o número de plantonista e não comunicaram nada, era PJ. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? Em 2018. Eu vim para cá em 2017 e aí em 2018 tive essa oportunidade, meu pai me ajudou, mas assim, eu tinha, de certa forma, o meu dinheiro perto, né? E Certo. eu tive que começar a trabalhar em um monte voltei a dar plantão noturno em emergência, comecei a dar plantão numa cidade vizinha aqui para pagar 3 meses depois. Eu morava perto de um hospital aqui, então assim, precisava tapar, né, um buraco, eu ia, então assim, até mandei lá no grupo que eu peguei achei por acaso um cronograma, né, de plantão, e eu vi que eu tava de plantão quase todos os dias. Teve uma época que eu tava de plantão, eu só tinha 2 turnos livres por semana. Era um caos, eu tava super estressada, dava plantão de emergência, choro de criança me estressava. Eu falei, meu Deus, eu sou pediatra, como que o choro de criança tá. É sério. Aí eu falei assim, meu Deus, isso não pode ser assim, o que que tá acontecendo? E aí, enfim, cheguei a pensar em, não, não, isso não é para mim, medicina não dá para viver assim. E aí, por acaso, minha irmã me fez uma pergunta muito sábia, que ela me perguntou assim, ela falou, Laís, você não gosta da medicina ou você não gosta da vida que você tem hoje? Eu falei, cara, eu não gosto da vida que eu tenho hoje, porque eu gosto de endocrinopediatria. Eu gosto, mas eu não estava conseguindo viver de endocrinopediatria, né? Então, aquilo dali estava me consumindo a ponto de eu pensar em largar e fazer outra coisa, ir para fora do país, sei lá, qualquer outra coisa, né? E aí, Uhum. por acaso, Como é, como é o eu, nome dela? em 2020, Desculpa. da Como é o minha, nome da tua irmã? Só para eu. da minha irmã Luciana, Luciana. Como é que é o teu sobrenome, Laís? Van der Steen, Clandestino. Tá. Só a pronúncia que eu não sabia. Van der Aí Steen. continua. E E aí aí minha irmã fez essa pergunta e essa pergunta foi importante para você. muito, porque eu percebi que não era a medicina, né, que eu não gostava, mas eu não conseguia mais estar naquela vida que eu estava levando, né? Eu estava perdendo minha saúde mental, enfim, estava ficando estressada, não tinha tempo para nada, enfim, muito ruim.
e fazendo uma coisa que me desgastava muito. Porque tem gente que gosta de plantão, né? Graças a Deus tem pessoas que gostam de dar plantão, mas eu não era essa pessoa. Então aquilo dali me consumia muito. Uhum. E, e aí eu, por Isso, acaso. Ah, isso em 2018. E aí, isso depois? em 2018. Aí fui fazendo mais ou menos. Aí em 2018 eu criei, junto com outros colegas pediatras, uma clínica pediátrica aqui em Teresópolis. E aí era um sonho, né, de ser uma referência de pediatria aqui na região, com especialidades. A ideia é muito bonita, né? Uhum. Mas, assim, a gente não tinha a parte de. A gente não tinha nenhum tipo de guia, né? Então, assim, foram 5 amigos que se juntaram num propósito de uma clínica, depois 2 foram embora, ficaram 3, e aí, enfim. E a gente não tinha nenhum norte, né? Então, a gente não tinha treinamento de secretária, a gente não tinha nada assim de treinamento de consulta, era o que a gente sabia fazer, enfim. E aí, só o particular não dava certo, a gente credenciou planos de saúde, a clínica, a gente não tinha treinamento nenhum de secretária, isso, enfim, incomodava um pouco, bastante, na verdade. E aí, por acaso, eu vi, e aí não, infelizmente não foi o CVM que apareceu para mim na época, foi um outro curso que eu comprei e não gostei porque focava muito em captação de paciente de uma forma muito. Como é que fala? Assim, parecia que eu tinha que captar paciente a qualquer custo, então eram umas técnicas assim, entra em tudo que é grupo da sua cidade. E ensinava tipo, a fazer tipo um bot para mandar um oi. Enfim, eram umas coisas que eu falava, meu Deus, não é assim que eu vou conseguir paciente, não é isso que eu quero. E aí nem concluí o curso, mas por acaso eu ganhei um livro, que é aquele Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Jerônimo. Temel. Hum. E aí aquele livro fez muito sentido para mim, e aí eu comecei a acompanhar o podcast, me inscrevi na formação de coaching, e aí conheci e fui parar na Claritia. E aí Claritia fiz o processo de Boreira, maravilhosa. coach. E aí fiz um processo de coaching com ela, que foi tipo a minha virada de chave. Ela falou do CVM e falou, Laís, isso que você está passando faz muito sentido o CVM para você, não sei o que. Eu falei, então vamos lá. E aí conheci o CVM, me matriculei no seguinte, foi o CVM ao vivo, que foi transformador, e cá estou eu hoje. CVM ao vivo, que é o nosso evento presencial, né? E que massa, Laís. Eu queria. Você falou muita coisa, mas eu queria anotar. Eu queria só dar reforço aqui rapidamente a duas coisas que você falou. Primeiro, você sentia que não era não era aquilo que você queria para o resto da vida, né? Não. E o que você acha por que você acha por exemplo, sei lá, foi o fato de você ter sua irmã, por exemplo, a sua irmã mais velha? Minha irmã mais velha. Talvez ter sua irmã mais velha que deu esse direcionamento. Por que você acha que você, no início da tua carreira, relativamente no início, enfim, você já teve esse, digamos assim, esse insight, essa virada de chave de tipo de questionar se realmente a medicina, se você estava pelo caminho certo. Por que eu estou te perguntando isso? Porque, poxa, são tantos colegas que estão aí há 10, 20, 30, 40. Tem uma colega que entrou agora na turma 24, que, se eu não me engano, ela já tem 50 anos de medicina. Por que você acha que tantos médicos demoram tanto tempo para ter esse insight, Laís, de tipo, cara, será que eu não gosto? Será que esse caminho que eu estou seguindo é o caminho que eu realmente gostaria de seguir? Por que você acha? A tua Assim, opinião mesmo. eu nunca tive esse perfil de plantão. Então, assim, quando eu fiz pediatria, eu queria uma especialidade
em que fosse ambulatorial. Uhum. Então, eu me encantei com a endocrinopediatria no meu R2. E eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Então, assim, eu já sabia que eu queria uma especialidade ambulatorial dentro da pediatria. É um dinheiro rápido, mas que me custava muito. Não dormir, Uhum. ficar com dormir, enfim, aquela adrenalina. Assim, graças a Deus, os plantões da pediatria não é igual ao plantão de clínica médica, que a gente tem que, sei lá, entubar não sei quantos pacientes, é infarto. Não é isso, né? Graças a Deus é Não. um plantão mais tranquilo. Uhum. Mas ainda assim, desgastante, porque você fica naquele estresse, naquela ansiedade. Se chegar uma criança, eu nunca gostei desse estresse, né? Eu sempre gostei de ter tranquilidade, né? Então, quando eu me vi naquilo tudo que eu não queria, que eu falei, se medicina é isso aqui, eu não quero ser médica, né? Se é essa a vida. Só que assim, eu não tinha, não tenho, na verdade, né, filhos. Então, eu não sei se isso daqui também me deu uma tranquilidade, vamos dizer assim. Não tem ninguém dependendo de mim, além de mim mesma, para poder dar esse passo e falar, não, eu quero só viver de particular. Eu quero Uhum. só ter meu consultório. Porque eu já Saquei. conversei com algumas amigas minhas, pediatras, e eu falo, gente, não tem como vocês ficarem nessa vida e tudo mais, mas eu percebo que elas se apegam muito a essa questão de eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho não sei o quê e tudo mais. Então, assim, eu acho que talvez esse momento de vida também que eu estava, talvez tenha me dado essa tranquilidade, embora eu sei que essa questão dos filhos talvez seja um dos grandes motivos também para as pessoas se questionarem e mudarem de vida, né? Total. Então, você aí que está em início de carreira, escuta aí, ó, essa live é uma live para te inspirar, para você aprender também alguma coisa. Não só para você descobrir que o nosso método funciona, mas para você aprender alguma coisa. Então, se você está aí no início de carreira, né, e se não tiver filho, esse é um momento favorável para você tomar decisões mais arriscadas, né? Realmente, depois que os filhos vêm, depois que você, né, entra num monte de financiamento, disso, daquilo, aí fica mais complicado. Muito bom, Laís. Laís, e aí você conheceu, aí a Clarita te recomendou o CVM, e aí você começou a seguir. Você foi daquelas pessoas que já entrou logo ou você ficou na dúvida? Você ficou namorando com o CVM? Deixa eu ver aqui esse negócio. Como é que Assim, foi? eu já tinha decidido que eu ia entrar, né? Porque a Claritia, ela me fez, assim, um bem enorme e, enfim, ela estava no programa também. Eu falei, não, se ela falou, eu acredito muito nela. Inclusive, eu estava no show de Maiara e Maraíza quando eu fiz a inscrição. Eu tava, aham, eu parei ali, eu estava acompanhando o grupo e tal. Aí, na hora que bateu o login, eu falei, não, eu quero. E, enfim, depois eu fui ver, assim. Que massa. E aí, eu não tive dúvidas, porque eu estava num momento que eu falei, não quero, não estou sabendo sair também desse lugar sozinha. Preciso de ajuda. Veio muito bem recomendada. Veio de uma pessoa que me inspira e que me motivou muito a mudar. Então, eu não Massa. tive dúvidas. Massa. A gente tem o nosso segundo canal de aquisição de clientes é indicação dos próprios alunos, né? E é muito massa isso. Quando você tem. É o boca a boca, né? Boca a boca positivo. E aí eu te pergunto, você entrou, e aí, depois que você entrou, começou a aplicar os pilares do método, e como é que foi? Então, Como é que tem, foi como é que tem sido, né? A gente está em falando de 2000, tu entrou quando? 2020, 2, novembro de 2022. 2022. Novembro de 2022. Caraca, parece que faz muito mais tempo. E aí quando eu entrei, eu tava nessa sociedade, nessa clínica. E Uhum. aí eu percebi que eu não ia conseguir aplicar tudo que eu gostaria aonde eu estava. Isso é uma coisa E importante, muito importante. Preste atenção aí. Aí, Laís. Por que que você acha que não conseguiu? Por que que você não conseguiu? Não, achava que não dava para aplicar?
assim, era uma clínica, é uma clínica que tinha muito atendimento de plano de saúde. E aí eu atendi alguns planos de saúde e eu não conseguia. Eu nunca atendi plano rápido, né? Então, assim, eu tentava dar a maior qualidade possível para o atendimento do plano de saúde. Só que, obviamente, eu não era remunerada por isso, mas eu nunca fui aquela pessoa que atendia 10, 15 minutos, nunca fui. Então, eu cheguei a atender num lugar onde eu recebia R$ 60 pela consulta e eu restringia o número de pacientes. Eu falava, olha, não tem como colocar essa agenda aí que vocês querem, vou atender menos. Mas, obviamente, aquilo ali me frustrava, né? Então, Você bota R$ 60, mas aí às vezes você dava retorno? tinha, tinha um retorno que às vezes o paciente não conseguia fazer o retorno nos 30 dias, então acabava passando a guia novamente, enfim. E aí você acaba tendo que fazer aquelas coisas, isso no lugar onde eu atendia, né, que era de um Uhum. lugar específico de um plano de saúde. Mas na minha clínica, aí você tinha que ficar, eu achava aquilo daí muito ruim, você tinha que ficar, às vezes, vetando a data de retorno para poder passar a guia de novo. Ou então, aquilo me incomodava muito, sabe? Eu não gostava de trabalhar daquela forma. Tinha essa questão de trabalhar com plano de saúde que eu comecei a ver que o que eu gostaria de oferecer para o paciente era mais do que eu iria conseguir com o plano de saúde e iria acabar ou começar a atender correndo, que não era de forma alguma o que eu gostaria de fazer, ou então ter que mudar a minha forma de atendimento, né? Uhum. A parte da secretária era uma coisa que me incomodava muito, porque a gente nunca treinou, né? E aí, quando você vê tanto de questões que você tem que colocar em prática, de alinhar com a sua secretária, e eram pessoas, assim, boas, não tenho Sim. que reclamar delas, mas elas nunca tiveram treinamento. Aí, de repente, chega uma pessoa, ah, não, agora tem que fazer tudo diferente, tem que fazer. Enfim, aquilo ali não foi tão bem aceito, vamos pensar assim, né? Uhum. E, e aí eu percebi que eu falei, gente, eu acho que para eu fazer as coisas do meu jeito, como eu acredito, eu vou precisar sair e ir para outro lugar. Resolvi sair para poder fazer um processo de seleção de secretária, fazer um treinamento, ter POPs, e ter pós-consulta, e ter, enfim, ter toda essa estrutura de clínica que encanta e de ter tempo, né, de qualidade no atendimento, enfim, eu precisei ver que eu falei, não tem como. Assim, teria como se todos pensassem da mesma forma, mas quando é Uhum. você pensando diferente, não conseguindo com que as pessoas pensem juntos dessa forma, eu preferi falar, não, então é melhor eu sair e montar meu consultório. Se você está fazendo um monte de coisa e não está tendo resultado, tem alguma coisa errada. Então, é E o muito. pior é que às vezes eu acho que o errado é a gente, que o problema é com a gente, não é? Exato, exato. E às vezes, Laís, o que conhecimento, tem algum filósofo que fala disso, que eu não vou lembrar agora quem é, mas é como se tirasse um véu, né? Uma, uma coisa da nossa visão que a gente começa a enxergar. E aí eu quero te perguntar, né, pegando esse gancho aí seu, o que que, o que que você acredita e só para todo mundo saber, a gente tem algumas perguntas norteadoras, se forem ver as lives são sempre as mesmas perguntas, então não tem nada combinado, mas as perguntas são sempre parecidas. E aí na entrevista aqui, às vezes eu quando me vem alguma coisa eu pergunto, como agora, por exemplo, o que que você acredita, Laís, que fez com que esse véu, essa coisa que estava tampando a sua visão, que te impedia de acreditar, por exemplo, de alguma forma, mesmo investindo nos cursos, mesmo investindo no consultório, o que que você acha que te impedia de acreditar e o que que fez, o que que você acredita que fez mudar isso? Assim,
pedia era porque eu acho que eu não tinha todas as ferramentas, né? E eu não tinha conseguido assistir todo o curso. Então, eu fui Boa. né? Mas assim, eu ia participando, ia captando as coisas e colocando em E prática, você estava né? fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Você estava passando por esse processo de transição, de sair de uma clínica, abrir consultório próprio. Teve várias situações nesse sentido, É, né? o que aconteceu, assim? Até eu entrei no CVM em novembro, né? Em outubro, né? Eu fui da turma de 18 e entrei no CVM, e aí no CVM ao vivo, fui lá. Eu estar ainda na minha clínica antiga, aquilo me prendia muito de colocar as coisas, a praticar o que eu estava vendo. Isso me desestimulava Uhum. assim um pouco. Então, eu não tinha secretária própria. E eu também não tinha como treinar a secretária de um lugar onde eu estava saindo, porque já não fazia muito sentido. Eu não conseguia. Aí eu comecei aumentando o tempo de consulta, e falando: olha, agora eu vou atender com uma duração maior, para já ir colocar. Mas eu também não tinha como colocar a clínica que encanta, eu não tinha como treinar a secretária. Então, eu ia colocando os pilares da consulta. E eu, Começou, e assim, começou pela consulta, né? comecei pela consulta. Mas eu não tinha estruturado ainda nenhum programa de acompanhamento, nem nada disso, Uhum. né? Uhum. Mas eu ia colocando os pilares da consulta, de escutar, mas ainda assim era difícil no ambiente onde eu estava. O momento mesmo, né? Era um pouco assim. Por mais que não tenha tido briga, nem nada disso, toda, todo, todo relacionamento, né, que se dissolve de alguma parte é ruim, né? Sim, Então, sim, tem essa parte emocional também, assim, envolvida, né? Eu ainda sim. trabalhava em outros lugares, eu não estava conseguindo dar o foco tanto no consultório. Em junho do ano passado foi quando eu, de fato, abri o consultório. Enfim, no momento também, enfim, tive alguns contratempos aqui, enfim, para montagem, aquilo dali também me deixava um pouco para baixo, porque eu queria ter. E não, era um sonho, né? Então, assim, já que eu estava abrindo meu consultório, era o meu sonho fazer a inauguração, era o meu sonho chamar minha família, era o meu sonho. Então, assim, eu criei também uma realidade, assim, muito sonhadora para esse momento, que infelizmente não se concretizou. Então, eu tive que abrir meu consultório meio que do jeito que deu, enfim, isso. Então, assim, tinha outras coisas também que eu me deixei abater, né? E não dá o Dá foco tão para grande fazer ao ainda. Dá para fazer não essa inauguração aí? Fazer uma festa bacana e convidar? fim de um ano do consultório. Vai ser agora em junho. Olha aí. Já tô montando. Pois É, é, sim. Ressignificar esse momento exato. e pronto. Tem um baita de um Porque aprendizado aí que a gente pode passar, porque a gente não aprende só com os acertos, a gente pode aprender com os erros também, né? Então, você trouxe que o que talvez até atrasou um pouco mais a implementação do método, dos pilares do método, foi porque você estava esperando ali, né, que as coisas acontecessem do seu jeito, quando não acontecia, você acaba que ficava desanimado e tal. E, cara, eu super entendo, até porque, principalmente o médico, né, a gente tem uma parada muito forte de perfeição, né, que é um baita de um sabotador, principalmente, assim, disso aqui que a gente está falando, né, do consultório. Então, tem muita gente que, pô, demora muito para postar o primeiro vídeo, demora muito para, por exemplo, pedir o feedback do seu pai, né? Inclusive, estou te devendo feedback, então pode olhar para mim. Vou sim. te dar meu feedback. Vou te dar meu feedback. Mas muita gente que demora até assistir às aulas, sabe? Tipo, uma coisa que está por trás disso é essa parada que é muito forte nos médicos. Não é só uma coisa sua, mas assim, principalmente de médicas. As médicas, de uma forma geral, elas são bem mais perfeccionistas, assim. Então, tem um baita de um aprendizado aí, para quem estiver ouvindo a gente, para quem já é aluno, para quem não é aluno. Cara, o empreendedorismo, viver de particular, é uma forma
é um eufemismo para empreender, para ser dono de uma empresa, dono ou dona, né? É só porque eu não gosto de ficar usando isso, porque os médicos às vezes não se conectam muito. Mas na real, você é um empresário, você é um empresário. E, e no empreendedorismo, empreender a gente não, infelizmente, né, ou felizmente, talvez, não sei, não cabe a gente ficar esperando as condições perfeitas, não. A gente tem que fazer com o que a gente tem, com o que dá e do jeito que dá, sabe? Tipo, cara, me incomoda essa parada aqui atrás ainda não tá bonitinha, sabe? Tipo, esse cenário me incomoda. Mas eu tô fazendo as paradas aqui, entendeu? Porque tem que fazer. Empreender é isso. Me incomoda, sei lá, às vezes a minha barba não tá feita. E eu odeio fazer minha barba. Aí tem vezes que eu tenho que entrar na live e minha barba tá grande. Cara, me incomoda, de verdade, live. Só que, cara, eu tenho que fazer. É para fazer, então tem que fazer. Eu tava colocando o foco errado, eu tava colocando foco no que tava faltando, ao invés de eu colocar o foco no curso e pensar assim, caramba, olha, já que não dá, deixa eu maratonar aqui o curso, para quando eu abrir Isso, o consultório, ter um monte de coisa. Eu tava focando no lado errado, e aquilo daí tava sugando minha exato, energia. exato. Então, tipo, é, os pilares do CVM, para quem, por exemplo, não tenho consultório, tá tudo bem. Eu tô me chegando numa cidade nova, eu tô saindo da residência, tá tudo bem. Cara, eu vou começar do zero, tá tudo bem. Por quê? Porque exatamente se você assistir às aulas e você começar a implementar, não importa qual a sua realidade, você vai começar a identificar coisas que você está fazendo que pode não ser a melhor forma. Você pode começar do jeito certo. Você, por exemplo, essa parada, talvez se você não tivesse feito o CVM, Laís, talvez você continuasse nessa clínica um tempão, sabe? Tipo, e tipo, a partir do momento que você teve clareza, cara, aqui não vai rolar. Tipo, isso por si só é um baita ganho, porque fez com que você fosse por outro caminho e agora você está no seu consultório, com a sua secretária, né? Então, baita aprendizado aqui que você trouxe pra gente, né? Tipo, cara, não espera as condições perfeitas, né? Faz parte do processo, né? Os imprevistos. Eu ainda vou mudar o nome de imprevisto. Imprevisto tem que mudar esse nome. Não pode ser imprevisto, porque sempre acontece alguma coisa. Não dá para. Não, mas é porque aconteceu imprevisto. Não vai sempre acontecer. A gente tem que contar com os imprevistos. Essa aqui é a verdade. Aí deixa eu te perguntar. Quando você começou a implementar os pilares do CVM, qual dos pilares que você, de verdade, quando você. Pode ser depois que você já estava no seu consultório, pode ser algo mais recente, não importa. Quando foi que você. Qual pilar foi e quando foi especificamente que você teve um momento ahá, sabe, de aplicação do método, assim, de você dizer: caraca, essa parada realmente funciona. A parte da clínica que encanta fez muita, fez muita diferença, porque, graças a Deus, sim, eu tenho uma secretária maravilhosa. Então, assim, eu consegui alinhar com ela bem. Então, assim, ela é elogiada pelos pacientes, ela faz o pós-consulta. Então, assim, essa atenção, eu acho que fez muita diferença. E na verdade, eu acredito, assim, sempre tem como melhorar e, graças a Deus, a gente está sempre buscando melhorar. Mas, assim, de todos os pilares, o que eu sou mais capenga é na captação. É o Instagram, é Google, é o que eu sou mais capenga. Mas na parte de clínica, de consulta, e o que fez a virada de chave maior foi quando eu consegui, de fato, estruturar um programa de acompanhamento para a obesidade. Que eu estruturei ele lá no começo, eu acho que em março, não, março, acho que em março de 2023, eu acho que eu já tinha feito o esboço, porque eu fiz junto com a aula, então eu fui assistindo a aula e montando, mas eu só realmente passei a oferecer em junho, quando eu vim para o meu consultório. Uhum. Só que, assim, era um não atrás de outro não, e atrás de outro não, e atrás de outro não, enfim. Aquilo de colecionar 10, eu falei, olha, já estou colecionando, tem que colecionar quantos? 100? Enfim, era porque... Ah, Mas, assim, o problema
o problema tava em mim, assim, tava na minha apresentação. Não era preço, depois eu descobri, porque na minha cabeça era preço, na minha cabeça era porque era Teresópolis, na minha cabeça era porque era pediatria, e na minha cabeça era um monte de coisa, mas não. A minha forma eu acho que eu não acreditava, né, naquilo, porque eu não tinha ainda tido algum paciente, eu acreditava que era possível, eu acreditava que quando eu conseguisse, eu iria gerar uma transformação muito grande, mas como eu não tinha ainda gerado, eu parecia que eu não apresentava com tanta verdade, né? E obviamente Convicção, aquilo ali, confiança. exatamente, aquilo ali passava, né? Então eu acho que quando eu Uhum. consegui, assim, botar na minha cabeça que não, assim, que eu vou conseguir ajudar muito melhor dessa forma, e eu consegui mudar a minha apresentação e estudar, com, enfim, mais afinco a parte da conduta efetiva, aí aquilo dali foi o que deu realmente a, a guinada, assim, maior, né? Foi a secretária junto com a consulta, junto com o programa de acompanhamento, eu acho que foi meio que, assim, tudo junto. Hoje, depois de estar vendo os resultados dos pacientes, o que é que você está mais confiante, então? Como é que está isso agora? Muito, muito, porque é, quando, quando uma mãe, ela mandou mensagem, porque ela estava meio sumida, né, do grupo. E Uhum. infelizmente a gente tem o nosso cérebro, né, boicota a gente do sentido, tipo assim, ela sumiu, ela não tá gostando, puxa, caramba, não sei o que, não tá dando certo, tá? E não, ela sumiu porque ela estava viajando, depois mandou mensagem falando que o filho dela já tinha emagrecido 4 quilos e que ela tava. Eu falei, meu Deus, caramba, é real isso. Então, assim, ter mais palpável, né, vamos dizer assim, para mim, fez muito mais diferença, assim, na hora de, de oferecer e de realmente mostrar que funciona. Porque, assim, obesidade infantil, a gente não tendo medicação para usar e bater na tecla de hábitos de vida, Baita dependendo desafio. da forma, dependendo da forma como fica tipo mais do mesmo, né? Então, assim, Uhum. eu acho que essa entrega fez toda a diferença. Enfim, Como é que era antes lá? Quantos pacientes você atendia particular? Qual era o preço da tua consulta? eu Antes de entrar no comecei. CVM, por exemplo. Ah, bom. Quando eu vim para Teresópolis, minha consulta era R$ 150. E aí depois, quando eu mudei de lugar, 200. E aí até eu entrar no CVM, a minha consulta era 250. E eu ainda fazia um desconto para um plano específico de saúde, trabalhava numa clínica, numa cidadezinha vizinha, onde eu deixava 40% do valor. Então, mas começou assim, quando eu entrei no CVM, devia ser isso, 250. E hoje, quanto que tá? E quantos pacientes você atendia nessa época? Eu acho que eu devia atender, não sei, uns 30, talvez. Particulares? Tá. E Assim, no início, quanto que era o é, faturamento só de particular nessa época? bom, eu peguei aqui de 2022. 2022, o meu faturamento mínimo foi 5.300 e o máximo foi 12.700. Não, Ok. isso que eu te passei foi antes do CVM, foi 2022. Ah, antes do CVM, captei. Então, de 5 a 12. Então, a média aí, sei lá, de 7 mais ou menos, É, 8. peguei aqui, né, de junho, 5, depois 6 e pouco, depois 8 e pouco, enfim. E agora, quanto é que tá, mais ou menos? Qual foi teu maior faturamento esse mês, esse ano já? Foi esse ano, que foi agora em março, que foi 30 mil. 30.000 e 38, eu acho. Tá que eu não tenho. 30K em março. Então, de mais ou menos 7 para 30, né? A que se atribui se você pudesse elencar assim, tipo, eu imagino que é uma pergunta das pessoas que estão vendo a gente ou que vão ouvir depois, cara, o que faz um médico sair de uma média de 7K de particular por mês para 30K e hoje
você não está mais você está em quantos vínculos além do consultório hoje? Sem atender plano também, né? Não, não atendo mais plano. Meu último plano foi ano passado, em fevereiro ou março. Não me lembro direito. E aí, em maio, porque eu até coloquei aqui na minha linhazinha do tempo, né? Eu atendia plano, só que assim, por acaso, o plano nem era tão. Até quando eu atendia plano, também não era muito forte. O Uhum. que era forte era nessa clínica mais popular que eu atendia, que eu deixava 40%, lá tinha um fluxo Você, bastante. em outra Numa cidade. cidadezinha. Eu também te ajudei a parar de pegar a estrada, né? Amém. Em maio eu saí dessa clínica. Em junho eu comecei 100% no meu consultório e foi 100% no consultório só particular. Aí eu tenho um plantão, na verdade é uma visita que eu tenho no Hospital do Rio. Ela não me incomoda, sabe? Assim, eu Você vou ao gosta? Rio, fico na minha irmã, gosto. Gosto e um plantão de sobreaviso escolar, né? Que eu faço de atendimento a escolas. Tem alguma ocorrência na escola, a escola me liga, dependendo, eu vou presencial ou faço. Então, assim, também é tranquilo. Então, esse dia eu tiro também para fazer outras coisas, estudar, ficar aqui no consultório. Entendi. Então, é um dia. Então, segunda, quarta e sexta e quinta-feira eu tô no consultório. Hoje realmente, então, o teu consultório te dá a tua principal fonte de renda, né? E isso foi Que uma massa. dos grandes que eu falei, tem que dar certo, né? Porque eu agora, eu agora tô por mim, né? E não quero mais aquela. Passei, assim, sempre que vem aquela questão de ter que dar aquele monte de plantão que eu dava, dá até um negócio, assim. Eu falo, não quero isso mais, sabe? Não quero, quero. Ah, Agradeço as esse pessoas que gostam, que a gente precisa, mas a gente não é, precisa. não é para mim. E uma coisa muito importante, eu tinha dois vínculos públicos, né? Isso em 2018 eu passei num concurso lá para campus, porque até então eu achava que eu fosse voltar para campus, era um concurso que eu tinha feito bem antes e que só chegou em 2018, mas eu já estava aqui em Terê, mas eu não estava tão bem estabelecida, então eu ia para campus, ficava com os meus pais e tudo mais, voltava, até então, ok, fazia essa viagem, mas tinha um ganho bom de estar com os meus pais. E depois, em 2021, eu acho, eu fiz um concurso para uma cidadezinha próxima aqui de Terê. E também ambulatório e tudo mais. Mas aí, de repente, comecei a ter que atender muita criança. E tive um problema de perseguição com a minha chefia, que, enfim, algumas questões que emocionalmente me abalaram muito. Sei E bem eu, como é. e eu percebi que eu não estava conseguindo dar foco. Exatamente, aquilo dali, tipo, aquela energia ruim, ela me sugava e eu não conseguia dar foco, assim. Eu chegava no dia anterior, tipo, eu não, eu ficava brincando, falei, eu não tenho problema nenhum com a minha segunda-feira. Eu acordo feliz na segunda-feira. Mas quarta-feira eu ia dormir triste porque quinta-feira eu tinha que estar nesse lugar. Então, assim, era muito ruim. E quando aí eu pedi exoneração, e assim, foi isso que eu acho que também me deu essa liberdade. Como é para ti hoje, tua rotina? Como é que tu se sente quando tu tá no teu consultório? Tá no teu consultório agora, né? Uhum. Como é? Qual é o sentimento? Muito bom, assim, minha família mora em Campos e uma parte, eu não tenho família aqui em Terê, né? Então, poder estar com a minha família sempre que eu posso e quero, é essa liberdade, assim, de eu fechar, de repente, uma agenda, remanejar, eu não ter que pedir permissão para ninguém, não ter que, enfim, ser a dona do meu tempo, poder estar com a minha família, isso é muito importante. É trabalhar com aquilo que eu gosto. Então, assim, eu não venho triste para o consultório, sabe? É, isso, isso é tão interessante quando você fica triste que o feriado cai no dia né? Coisa que a gente, né? Quando a gente, né? Sim. Adora o feriado. Eu falo, Eita, não, feriado. sabe?
Feriado Exatamente. prolongado. Aí o servidor público adora. Eu não sou mais essa pessoa. Eu sou essa pessoa que fala assim, poxa vida, um feriado no dia do meu consultório. E é isso, assim, eu percebo que eu fico pensando no meu consultório quase que a todo momento. Assim, isso me ajuda, porque toda hora vem uma coisa diferente para eu implementar, para eu ajudar, enfim, é gostoso demais. E hoje, assim, eu sou, assim, não vou falar 100% feliz, porque parece que 100% você não tem para onde melhorar. Então, assim, 95% feliz e buscando sempre esses Tem outros. sempre aquele 99%. Sempre tem aquele 1% safadão, né? Não, Sim, brincadeira. mas pra saber, né, que assim, pra você, pra eu não me acomodar também, né, com, Sim. com, com isso e saber que tem sempre como melhorar. E quando, Laís, qual que é a meta? Qual que é a próxima meta agora? Eu cortei a minha pulseirinha dos 25K e foi um dia, assim, foi um simbolismo muito importante pra mim, porque não era só questão financeira, né, é uma questão muito interna de você consegue, você é capaz, isso vai dar certo, foi você que Sim. fez, porque, É sua parada, né? Você entendeu? fez. Sim. Assim, agradecer, assim, eu tenho que agradecer muito porque eu sempre tive muito suporte, né? Então, agradecer todo esse suporte, mas saber que quem fez isso fui eu, né? Então, isso Exato. me deu enfim, um sentimento muito bom, assim, uma gratidão muito grande. E assim, eu quero continuar batendo essa meta e aumentando a meta, mas também quero ser, assim, quero ser positiva, mas também quero ser realista para também não colocar uma meta e me frustrar. Então, assim, mas também não é. Agora que eu sei que eu sou capaz, é daqui para cima. Não Muito quero bom. não quero mais, assim, voltar atrás, né? É daqui para frente, é daqui para cima, enfim. Muito bom. Eu já te falei várias vezes e sempre que eu puder eu vou te falar, assim, que eu sou muito grata ao CVM, mas sou muito grata a você por tanta troca e por tanto apoio e por, enfim, praticamente segurar na mão e falar que, tipo, cara, vai lá, que rever, enfim, não desiste. Assim, desistir realmente não passou pela minha cabeça, assim, desistir, mas era uma coisa que eu ficava assim, vai, assim, né? Mas quando que vai, né? Era uma coisa que eu achava que estava muito longe, muito longe. Então, assim, eu sabia que era possível e tudo mais, mas acho que no fundo eu falava assim, meu Deus, né? Quando que vai ser isso possível, né? E quando eu vi que foi, foi uma coisa assim, caraca, é possível, não é nada de outro mundo. É você seguir aquilo que você já faz, está tendo um direcionamento, poder ter enfim, um lugar para te Um dar um grupo. suporte, um grupo, que, enfim, esse grupo, senhora, Agora, sem falsa modéstia. O serviço que os meus alunos, que vocês estruturam dia a dia e oferecem para os seus pacientes, cara, é muito difícil encontrar. O diamante é escasso e valioso, vocês também são, Laís. Obrigado por isso. Obrigado. obrigada mesmo, viu? Obrigada pelo convite, foi um prazer, viu? Está imortalizado agora. Está na, Não sonhei com essa tá live. na história do CVM. Obrigado, obrigado por compartilhar a tua história, os altos, os baixos, por compartilhar abertamente aqui as dificuldades, as conquistas. Né? Espero que essa live aqui inspire alguém. Né? Se tiver uma pessoa que foi inspirada por esse conteúdo aqui, já está valendo. A gente já fez a nossa parte. Obrigado, Laís, por estar agora fazendo parte da solução. Obrigado por ser luz para os seus pacientes e agora ser luz aqui também para os outros colegas médicos, para que eles, né, de uma forma ou de outra, alguém que passar por essa live aqui, ela não vai sair a mesma pessoa, vai sair uma pessoa melhor e vai sair um pouco mais confiante.